Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 24 de junho, há 175 dias, lendo e compartilhando a palavra de Deus ao teu coração. Bloco de anotações e caneta em mãos e vamos às referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. No Novo Testamento, Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Lá no Antigo Testamento, o livro de 2 Samuel, capítulo 17. E no livro de Daniel, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 20. Lembrando você que seguimos as orientações da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler agora a Tua palavra. Fala conosco e através do Teu Espírito Santo possamos compreender e entender a Tua gloriosa e santa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Então vamos começar, por Evangelho de Marcos, do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Então ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E eles, vendo algum dos seus discípulos, comiam pão com as suas mãos impuras, isto é, sem lavar. E eles encontraram uma falta. Porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, conservando a tradição dos anciãos. E quando eles voltaram do mercado, não se lavaram e eles não comem. E muitas coisas há que recebem para guardar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de bronze e as mesas. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos? Não comem pão sem lavar as mãos? E respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas eles em vão me adoram, ensinando por doutrinas e mandamento de homens. Porque vós colocaste de lado o mandamento de Deus e guardaste a tradição dos homens, como de lavar os jarros e os copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. E ele lhes dizia: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para que possas guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai e a mãe, deixe-o morrer com morte. Mas vós dizeis: se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, isto é, corbã, isto quer dizer uma oferta, o que podeis lucrar de mim? Esse será livre, e nada mais lhe permitis fazer por seu pai e por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes. Muitas coisas semelhantes a estas fazeis. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 17. Além disso, Aitofel disse a Absalão: deixa que eu escolha agora 12.000 homens, e eu me levantarei e perseguirei a Davi por esta noite. E ele lhe sobrevirei enquanto ele está exausto e com a mão fragilizada. Falou-ei temeroso, e todo o povo que está com ele fugirá, e eu ferirei somente o rei. Eu trarei de volta a ti todo o povo. O homem qual tu buscas é como todos retornassem, assim todo o povo estará em paz. E o dizer muito agradou Absalão e todos os anciãos de Israel. Então disse Absalão: chame agora também Usai, o arquita, e ouçamos do mesmo modo que ele diz. Enquanto Usai chegou a Absalão, Absalão lhe falou, dizendo: Aitofel falou desta maneira: devemos proceder conforme o seu dizer, caso não, fala tu.
Husai disse a Absalão: o conselho que Aitofel deu não é bom nesta hora. Porque Husai disse: tu conheces teu pai e os homens, que são homens valentes, e estão amargurados nas suas mentes como uma ursa cujos filhos lhe foram roubados no campo. E o teu pai é um homem de guerra, e não se alojará com o povo. Eis que agora ele está escondido em alguma cova, em algum lugar. Será que, quando alguns forem derrubados inicialmente, quem quer que o viste dirá: há um massacre entre o povo que segue Absalão, e também aquele que for valente, cujo coração for como o coração de um leão, derretar-se-á por completo. Porque todo Israel sabe que teu pai é um homem valente, e aqueles que estão com ele são homens valentes. Portanto, eu aconselho que todo Israel se reúna a ti, desde Dan até Berseba, como uma areia que está junto ao mar em multidão, e tu saias pessoalmente em batalha. Assim veremos sobre ele em algum lugar onde está achado, e nos lançaremos sobre ele como o orvalho cai sobre o solo. E dele e de todos os homens que estão com ele não restará nada mais do que um. Além disso, se ele for retido em uma cidade, então todo Israel trará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos para o rio, até que nela não haja mais nenhuma pedrinha. E Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor que o conselho de Aitofel, porque o Senhor ordenou a derrota do bom conselho de Aitofel, com o intento de que o Senhor pudesse trazer o mal sobre Absalão. Então Husai disse a Zadok e a Abaitar, os sacerdotes: assim Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel. Assim eu tenho aconselhado. Agora, portanto, enviai rapidamente e contai a Davi, dizendo: não te alojes esta noite nas planícies do deserto, mas atravessa depressa, para que o rei não seja engolido e todo o povo que está com ele. Ora, Jonatas e Aimás permaneceram em Rogel, porque eles não poderiam ser vistos entrando na cidade. Uma criada foi e lhes contou, e eles contaram ao rei Davi. Todavia um moço viu e contou a Absalão, mas os dois se foram rapidamente e chegaram à casa de um homem em Baurim, qual tinha um poço no seu pátio, o qual eles desceram. E a mulher tomou e se espantou com uma cobertura sobre a boca do poço, e espalhou sobre o cereal no chão, e coisa que não era percebida. E quando os servos de Absalão chegaram à casa desta mulher, lhe disseram: onde está Aimás e Jonatas? E a mulher disse a eles: eles passaram por cima do regato da água, e quando procuraram não conseguiram encontrá-los, e eles retornaram a Jerusalém. Sucedeu que depois que eles partiram, eles saíram do poço, foram e falaram a Davi e disseram: levanta-te e passa depressa sobre a água, porquanto assim Aitofel aconselhou o rei. Então Davi se levantou e todo o povo que estava com ele, e eles atravessaram o Jordão pela luz da manhã. Não faltava nenhum deles, enquanto não houvesse atravessado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não fora seguido, ele selou seu jumento e se levantou para a sua casa e para a sua cidade. Pôs a sua casa em ordem e se enforcou, morreu e foi enterrado no sepulcro de seu pai. Então Davi veio a Manaim, e Absalão atravessou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. Absalão fez de Amasa capitão do deserto, no lugar de Joabe. Em Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, um israelita que entrou a Abigail, filha de Naás, filha de Zerua, mãe de Joabe. Assim Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Sucedeu que quando Davi havia chegado de Manaim, sobe o filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias, vasos de barro, trigo, cevada, farinha, cereal tostado, feijões, lentilhas e legumes tostados, mel, manteiga, ovelhas,
queijo de vacas para Davi comer, para todo o povo que estava com ele comer, porquanto disseram: o povo está faminto, exausto e sedento no deserto. Vamos lá, Daniel capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 20. Agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará todos contra o reino da Grécia. E um rei poderoso se levantar-se-á e governará com grande domínio e fará conforme a sua própria vontade. Quando ele se levantar, o seu reino será quebrado, será dividido em direção dos 4 reinos, dos 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado, até mesmo por outros além daqueles. O rei do sul será forte, e um dos príncipes, ele será forte sobre ele, e terá domínio. O seu domínio será um domínio grande domínio. No final dos anos, eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém, ela não reterá o poder do braço e nem permanecerá nem no seu braço. Porém, ela será entregue àqueles que a trouxeram, àquele que a gerou e àquele que fortaleceu nesses tempos. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército, entrará na fortificação do reino do norte, lutará contra eles e prevalecerá. Também carregará cativos para o Egito, os seus deuses como seus príncipes e como seus preciosos vasos de prata, de ouro. Ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará no seu reino e retornará à sua própria terra. Porém os filhos serão instigados, reunirão uma multidão com grande força, e certamente virá e transbordará e atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. O rei do sul será movido com ira, surgirá e lutará com ele, com o rei do norte, e ele estabelecerá uma grande multidão, porém a multidão será dada na sua mão. Quando ele tiver retirado a multidão, o seu coração ficará exaltado. Ele abaterá muitas dezenas de milhares, porém isto não fortalecerá. Pois o rei do norte retornará e irá levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. Aqueles tempos muitos se levantarão contra o reino do sul, e também roubadores do teu povo te exaltarão para estabelecer a visão, porém eles cairão. Então virá o rei do norte, constituirá um monte, tomará a maioria das cidades cercadas, e os braços do sul não lhe resistirão. Nem o seu povo escolhido, nem haverá qualquer força para lhe resistir. Porém, aquele que vem contra ele fará conforme a sua própria vontade. Ninguém irá permanecer perante ele. Ele se firmará na terra gloriosa, o qual pela sua mão será consumida. Ele também dirigirá a sua face para entrar com a força de todo o seu reino, e os seus honrados com ele. Assim lhe fará. E ele fará a filha das mulheres, corrompendo-a. Porém, ela não permanecerá ao lado dele e nem será para ele. Após isto, ele irá virar a sua face em direção às ilhas, tomará muitas. Porém, um príncipe em seu próprio nome fará cessar o opróbrio oferecido por ele, sem a sua própria censura. Ele a fará tornar-se sobre si. Então ele tornará sua face em direção ao norte da sua própria terra, porém ele irá tropeçar, cair e não será encontrado. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos na glória do reino. Porém, dentre poucos dias ele será destruído, não em ira e nem em batalha.
Finalizamos aí a leitura do dia de hoje, você pode acompanhar, uma leitura um tanto quanto difícil para a nossa compreensão, mas algumas lições nós podemos extrair da Bíblia Sagrada. E que Deus possa ter falado contigo através de tudo aquilo que nós limos e meditamos. Com certeza alguma linha, alguma palavra Deus falou ao teu coração. Vamos agora à oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos em nome do teu Filho Jesus. Nós lemos a tua palavra, aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, aquilo que o Senhor tem operado, aquilo que o Senhor tem realizado. Senhor, nós estamos aqui de corpo, alma e espírito, te entregando o nosso melhor, aquilo que nós possuímos, para te louvar, para te engrandecer e para te abençoar. Senhor, nós repreendemos agora todo mal, toda seta maligna, tudo aquilo que provém do inimigo contra a vida dos teus filhos. Senhor, no poderoso nome de Jesus, opera milagres, maravilhas, repreendendo a enfermidade. Manda, Senhor, visitação nesta casa, neste lar, nesse tempo de escassez, nesse tempo de crise. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Visita os teus filhos, visita a casa dos teus filhos hoje. Opera milagres, maravilhas, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado, exaltado, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos livra de todo mal, fica conosco em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história. Voltaremos amanhã lendo a palavra de Deus com você.